cada problema existe uma solução. Muita luz para a sua vida, muita luz para os seus caminhos. Uma vez mais, nós estamos aqui e juntos vamos ajudar você que precisa de um socorro. Talvez a sua vida nesse instante tenha sido uma vida muito difícil. Você já buscou ajuda, muitos foram os lugares, mas a ajuda que é bom nunca chegou a você. Talvez você olhe para a sua vida nesse instante e você diz, será que tem jeito? Fique conosco, são 30 minutos. E nesses próximos 30 minutos nós vamos provar para você que você pode ser feliz, que a sua vida vai ser diferente, que você vai alcançar um grande resultado, você pode ter certeza disso. Aqui comigo hoje está o pastor Douglas, e pastor Douglas, nós vamos ajudar todos os desesperados que precisam de socorro. Nós estamos aqui hoje, pastor, para socorrer você, amigo, amiga, que não aguenta mais sofrer, não aguenta mais enfrentar lutas, problemas na sua vida, e nós vamos provar para você que você pode sim ser feliz e ser livre de todo o mal que tem se levantado contra você. Daqui a pouco, então, nós vamos mostrar aqui para você como você pode fazer contato, como você pode buscar ajuda e como vamos ajudar você. Primeiro, queria que você assistisse esta matéria que fala do tema do programa de hoje. Atenção! As cenas que você verá a seguir são fortes. No meio da Mata Virgem, trilhas de difícil acesso servem de esconderijo para rituais. Nestas imagens, podemos ver uma calça masculina e uma peça íntima feminina sobreposta. Aqui, o que parecem ser apenas bolinhos feitos de batata estão envoltos a um tecido branco e muitas velas caídas sobre um tecido vermelho. Às margens de uma cachoeira, local que deveria ser apenas utilizado para visitação, nossa equipe se depara com um objeto que imita as formas de uma cabeça humana. Mais uma vez, um tecido branco é usado no ritual. O tecido lembra um véu de vestido de noiva. Ainda dentro da mata, encontramos um ritual que nos chama a atenção. A banana está amarrada por um fio de linha preto. E sobre a banana, algo que lembra dois ingredientes muito utilizados na culinária para adoçar ou salgar os alimentos. Numa casa abandonada, a surpresa: brinquedos inocentes. Bonecas e bolas perdem-se em meio ao esquecimento do lugar fúnebre. Afinal, quais seriam as intenções daqueles que se arriscam em meio à mata fechada para ali deixarem vestígios de seus desejos espirituais? Quando uma pessoa se depara com problemas espirituais, a bruxaria é um exemplo disso, ela começa a ver coisas na vida dela que são estranhas, anormais, problemas que surgem de uma hora para outra, situações que simplesmente você vê que não tem uma razão física, humana, natural. Você diz assim, o que eu fiz? Por que isso acontece comigo? E essa, pastor Douglas, coloca o pastor Douglas aqui junto comigo, tem sido a história de muitas pessoas. A gente vê hoje em dia que a verdade é que, para não sujar as mãos, muitas pessoas apelam para espíritos malignos, até porque não existe lei, não existe corte, onde a acusação é alguém que fez algo espiritual contra outra pessoa. Então as pessoas fazem o mal a muitas pessoas usando ferramentas espirituais, porque aí ela consegue atingir. E você nos assiste agora e de repente isso aconteceu com você. Você percebe que a sua vida tem virado de cabeça para baixo, você percebe que tudo tem dado errado para você e de repente você diz, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, mas de repente isso aconteceu. Uma pessoa, ela fez o mal para você, ela recorreu aos espíritos e de lá para cá você percebe que tudo tem dado errado para a sua vida. E o senhor está falando aí, eu estou aqui a pensar, pastor Douglas, que muitas são as pessoas que ela pensa assim, se eu não faço mal a ninguém, essas coisas não me atingem. E aí está um grande engano, amigo, amiga, que muitas pessoas têm. Muitas pessoas vivem achando que fazer o bem é o suficiente para não ser vítima de energias espirituais. Está enganado. O problema espiritual, pastor Douglas, ele atinge qualquer pessoa que não tenha proteção, que nós vamos falar
daqui a pouco, não é? Exatamente. Por isso nós estamos aqui, pastor, para trazer a paz, para mostrar para você, amigo, amiga, que você pode vencer os problemas. Inclusive, né, pastor, se ela quer ajuda, nós estamos aqui prontos para ajudar essa pessoa que sofre com uma equipe de fé. Você que quer essa ajuda, você pode chamar 201-757-7665 ou também no 1-800-890-3005. Você também pode mandar uma mensagem de WhatsApp e nós vamos mostrar para você que você pode ser livre da bruxaria. Exatamente, você pode ser livre desse problema. Aliás, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Hoje nós não vamos fazer um atendimento, uma orientação apenas. Mas o nosso SOS espiritual hoje e nesta semana, ele vai funcionar como um atendimento exclusivo espiritual, uma consulta espiritual, exatamente o que você ouviu. Você vai entrar em contato conosco e nós vamos fazer aqui uma consulta espiritual. Você vai saber se este problema que tira o seu sono, se esta doença que você não dorme, você não tem sossego por causa dessa doença. A dor não acaba. Nós vamos, através do SOS espiritual, fazer uma verdadeira consulta, um atendimento realmente espiritual. Você vai nos contar o seu problema e nós vamos dizer se o seu problema, se a raiz, ela é espiritual ou se ela não é espiritual. Se ela não é espiritual, nós vamos dizer, olha, senhora, ou senhor, esse problema não é um problema espiritual. Mas agora, se ele é um problema espiritual, você vai descobrir. Fale conosco através desse atendimento espiritual, desta consulta espiritual, nós vamos te ajudar. Eu me envolvi na casa dos espíritos e eles fizeram trabalho para separação e só me pediram dinheiro e nada de resultado. Eu achei na porta da minha casa alguns objetos, vela, laços de fita e outros objetos. Minha vida não vai para frente de jeito nenhum. Me indicaram um bruxo, falaram para mim que ele resolveu o meu problema. Falei exatamente para que era o banho, eu não sei. Disseram que era para acalmar meu marido, mas na realidade só tiraram ele de mim. Por que isso está acontecendo? Receba uma avaliação espiritual grátis. 1-800-890-3005. Uma ligação pode salvar a sua casa, uma ligação pode salvar a sua vida, uma ligação pode mudar tudo. Você pode falar conosco a partir deste momento. Bem, nós estamos falando aqui bruxaria. Pessoas que foram vítimas de uma energia espiritual e ela foi vítima dessa energia espiritual, você foi vítima dessa energia espiritual e você não percebeu quando isso aconteceu. É muito comum as pessoas pegarem objetos e fotos, fotografias, nomes. E hoje em dia, a coisa mais fácil que existe é alguém ter acesso a fotografias de casamento, fotografias do início de um namoro, fotografias de um contrato ou de um trabalho que foi pego, ou do primeiro emprego, ou de um bom emprego. E isso é suficiente na mão de pessoas maldosas. Você tem que entender isso. Hoje, com a rede social, é muito fácil acessar e encontrar coisas ou materiais que é levado a um lugar específico e ali é feito um tipo de bruxaria, um tipo de ritual para perder o trabalho, para esfriar o casamento. Quantas vezes, talvez você que está agora nos vendo, você viu que simplesmente você estava bem com seu namorado ou bem no seu casamento, de uma hora para outra mudou, virou a cabeça, ficou estranho. Você diz assim, peraí, mas não é assim, tem algo errado. Exatamente, o problema espiritual é ali, porque, pastor Douglas, o problema espiritual, ele age no silêncio. O diabo, o mal, a energia espiritual, ela age encobertada pelo silêncio, pela não há suspeita. Eu soube que às vezes os maiores inimigos, eles são os amigos, mas ela pensa que não. Mas, infelizmente, muitas pessoas, nesse momento, estão vendo coisas estranhas acontecendo na vida delas. E se ela não reagir, pastor, a tendência é o problema piorar. Né? De repente você nos assiste agora e você está aí sofrendo, você não sabe o que fazer
e você tem normalizado o problema. Mas enquanto você não lutar pelo seu casamento, não lutar para que essa maldição seja quebrada, ele vai piorar. E se você não lutar, vai chegar ao ponto que vai chegar o divórcio. Você que tem aí um problema de saúde, você toma o remédio não adianta, não resolve. Quer dizer, são sinais que você foi vítima de um trabalho, que você foi vítima de um ritual de bruxaria. E esse problema, pastor, a gente sabe que com a força do braço, sozinha, ela não vai conseguir resolver e vencer. Mas nós sabemos que se ela estiver pronta, disposta a usar a fé, então essa situação ela pode mudar. Sem sombra de dúvida, pastor Douglas, e estas pessoas, e você que está aí agora, e diz assim, eu já fui no bruxo, eu já fui liguei para o telefone que tinha colocado numa placa, num sign, dizendo, liga para cá que a gente tira o mal olhado, a gente tira essas coisas. Eu vou mostrar para você, através de um testemunho, você vai ver o que Deus pode fazer acontecer na sua vida. Você vai ver através de um testemunho. E você vai ver que só há um único lugar para encontrar esta solução, esta saída. A partir deste momento, veja o que Deus quer, pode e o que Ele fará na sua vida. Meu nome é José Jaemerson Bezerra, tenho 35 anos e sou empresário. Aos 15 anos de idade, eu tive envolvimento, conheci o mundo do espiritismo através do Kung Fu, onde a gente conheceu um mestre, eu e meus amigos, e fomos ali selecionados para uma equipe separada, onde a gente passou a treinar com esse mestre, e desde o início ele falou para a gente que o treino com ele seria 90% parte espiritual e 10% parte material. E nessa prática Kung Fu, ele manifestava várias vezes, eu não tinha conhecimento na época, mas ele incorporava vários espíritos durante ali as práticas, os treinos, ele manifestava para fazer algum tipo de ensinamento para a gente, e falava para a gente claramente, não é mais o Ricardo que está aqui, é fulano de tal que está aqui, como se fosse espíritos ancestrais, que incorporavam ali no corpo dele. A gente conheceu parte de bruxaria, conhecemos parte de magia, fomos se envolvendo cada vez mais com esse mundo espiritual, chegando ao ponto de passar a frequentar a casa esotérica, onde ali a gente comprava incenso, cristais, livros de bruxaria, de feitiçaria, tudo em busca de conhecimento, tudo em busca de aperfeiçoar, a nossa vida espiritual. E na minha casa eu cheguei a levantar um altar para esses deuses. Eu fui na casa esotérica, comprei imagens de deuses, e ali eu levantei um altar, onde eu passava a cultuar esses deuses todos os dias, acendendo incenso, fazendo aqueles mantras, mandalas, e comprava cristais em busca de abrir o terceiro olho, que o nosso mestre falava pra gente, que tinha que ter os olhos espirituais despertados, Me aprofundando cada vez mais desse mundo do espiritismo, E aí, depois de um certo tempo, eu me envolvendo também com as amizades, eu passei a beber, sair pra balada, festas, farra, bar, e não queria mais ter meu compromisso com aquelas práticas de todo o tempo estar ali com o mestre, fazendo aquelas coisas. E falei para ele que eu não ia mais fazer aquelas práticas, não ia mais treinar Kung Fu com ele. Depois que eu parei de fazer essas coisas, essas práticas, eu já vivi uma vida conturbada. Eu vivi uma vida sentimental frustrada. Tinha uma solidão dentro de mim, um vazio que nada preenchia, Muitas das vezes eu chegava da balada, da bebida com os amigos, deitava ali na cama e começava a chorar, Perguntava para Deus, por que tudo aquilo acontecia comigo. Muitas das vezes eu pedia para Deus tirar minha vida e não entendia o porquê, de tanto sofrimento, de toda aquela situação. Além da vida sentimental frustrada, além daquele vazio que eu tinha na alma, eu comecei a ficar perturbado, onde eu passei a ouvir vozes, comecei a ver vultos. Eu não conseguia mais ficar em casa sozinho, sempre tinha que estar acompanhado de alguém. Eu tinha medo de ficar no escuro. Quando eu ia fazer a minha própria higiene pessoal, tomar um banho, usar o banheiro, era sempre com a porta aberta. Eu tinha medo de ficar em ambiente fechado, sozinho, Para mim, havia algum bicho, alguma coisa ali e me pegar.
Eu ouvia vozes me chamando no portão, eu saía para fora, não tinha ninguém. Eu saía no corredor de casa, via vultos de cabeça de uma sombra escura, ao ponto assim que foi ao extremo que eu via geladeira batendo, panela batendo, a porta abrindo, vindo aquele vento gelado em cima de mim. Foi uma sensação assim horrível. A síndrome do pânico, né? Foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu ficava em pânico de ficar sozinho. Eu não conseguia ficar em ambiente sozinho. Para usar o banheiro, eu tinha que ir com alguém. Eu tinha medo de estar em ambiente sozinho ou no escuro, né? Para dormir, era com a luz acesa. Quando eu conseguia dormir, né? Por conta da insônia, da perturbação, era muito difícil. Eu tenho uma prima que frequentava a Igreja Universal e até então eu não conhecia sobre a igreja, nunca tinha ouvido falar da igreja, né? E nada disso. E a minha prima me fez o convite, sabendo de toda aquela minha situação, né? Ela me ligou e me fez um convite. Gemerson, vamos participar comigo numa reunião na Igreja Universal, né? Na sexta-feira. Eu falei, sim, prima, vamos, eu vou com você sexta-feira. Qual horário? Aí ela marcou comigo, né? Às 18 horas. Foi numa sexta-feira, onde estava tendo o propósito da rosa. Eu peguei aquela rosa, assim como o pastor orientou, né? Levei ela para casa, coloquei dentro de um copo d'água em cima da geladeira, no ponto mais alto da minha casa. E em poucos dias, eu lembro que não chegou a ser nem 2, 3 dias, aquela rosa estava preta, seca, que sem formato nenhum. Aí, de imediato, né, eu já liguei para minha prima, né, e falei, ô Rúbia, de fato, né, existe um mal espiritual na minha vida, né? E fui com ela para a igreja, levei a rosa para queimar e desde então iniciou-se ali o processo de libertação. E passei a ter uma frequência maior na igreja, né? Comecei a ir toda quarta, todo domingo. O pastor que cuidava de mim, né, me deu um livro chamado Nos Passos de Jesus, onde ele começou a me orientar, foi falando para mim, Gemerson, você precisa buscar o Espírito Santo para preencher o vazio que tem dentro de você, para preencher esse vazio da sua alma, é só o Espírito Santo que vai poder fazer isso por você. E eu passei a ter interesse em conhecer quem é o Espírito Santo, o que seria isso. E onde foi que eu comecei a ler o livro Nos Passos de Jesus, comecei a ler a Bíblia, que o pastor estava me orientando para ler o livro de Atos, Mateus, Lucas, e passei a ter sede, ter fome de conhecer a Jesus. Eu lembro que dia de quarta-feira eu chegava a participar das 2 reuniões. Eu chegava do trabalho, participava da reunião das 18 e ficava na reunião das 20. Tanta vontade eu estava ali de conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo. Eu me esforçava cada dia mais e mais para ter essa presença, né, de Deus dentro de mim. Eu me batizei nas águas, né, e decidi, né, buscar a Deus, né, e coloquei toda a força ali para conhecer o Espírito Santo. Durante uma reunião de domingo à tarde, né, um domingo à tarde, o pastor fez uma concentração com toda a região. E naquele domingo à tarde eu tive o privilégio, né, de ser ali batizado com o Espírito Santo. Foi assim a maior honra que se pode ter, o maior privilégio que acho o ser humano pode ter na Terra, né, foi o Espírito Santo, a presença de Deus ali dentro de mim. Foi algo muito forte. Naquela tarde, né, eu pedia para Deus, Deus, quero te conhecer. Eu preciso do Senhor dentro de mim. E fui contemplado, né, fui privilegiado, né, de ter a presença do Espírito Santo dentro de mim. E a partir daquele momento houve uma alegria dentro de mim tão grande, uma alegria imensa, que eu queria sair dali falando para todo mundo de Deus. Cheguei no ponto de ônibus, comecei a evangelizar, falar para as pessoas de Jesus. Dentro do ônibus era uma alegria enorme dentro de mim, que não me cabia, assim, eu não conseguia me conter, não conseguia ficar assim do estado. Existia um antes e um depois na minha vida. Existia dentro de mim aquela certeza de que Deus era comigo, que a minha vida daquele momento em diante ia mudar. Eu não tinha mais aquela dúvida, eu não tinha mais aqueles complexos que eu tinha, eu não tinha mais medo de ficar sozinho, eu não tinha mais pavor assim de nada. Eu tinha a certeza de que o Espírito Santo de Deus era comigo e de aquele momento em diante a minha vida de fato ia mudar. Minha vida passou a ser outra daquele momento em diante. Eu conheci a minha esposa num trabalho evangelístico, né? Eu era já do grupo da evangelização e a minha esposa do grupo Força Jovem Universal. E durante um desses trabalhos de evangelização,
a gente se conheceu e tempos depois, né, a gente começou a namorar, noivamos e nos casamos, né? E temos 2 filhos lindos, abençoados, um casal, né? Aí sendo cuidado, né, na presença de Deus, desde pequeno já na IBI, né, na escola bíblica, né? E eu e minha esposa, né, somos obreiros, né? Fazemos o trabalho no átrio, né? Ajudando pessoas, assim como nós fomos ajudados outrora, né? Hoje nós ajudamos as pessoas ali como obreiros, né? E fazemos parte também do grupo Depressão Tem Cura. Da mesma forma que eu estava ali com aquele vazio, com aquela angústia, pedindo a Deus ali para tirar a minha vida, né? Sem entender, sem saber. Até naquela época pouco era se falado, né, sobre a depressão, né? Não se tinha um conhecimento que tem hoje em dia, né? Hoje nós levamos vida e auxílio para essas pessoas que sofrem hoje em dia, né? Com a depressão, com a angústia, com vazio na alma, né? Sofrendo, a gente chega ali com a palavra de vida e de esperança para essas pessoas. O Espírito Santo representa para mim tudo. Ele é a base de tudo, né? Ele é o meu guia, ele é o que me dá forças, ele é o que me dá sabedoria quando eu preciso de decidir algo, resolver algo. Ele é o que me consola, né, nos momentos de dificuldade. Ele é o que me fortalece quando eu preciso. Ele é tudo para mim. O Espírito Santo é a base de tudo. Depois da cruz, a história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento de 2025 pelas famílias. Dia 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, em uma Universal mais próxima de você. Contra fatos não há argumentos. Resultados, milagres, pessoas que foram alcançadas, você tem visto resultados. É isso que nós vamos determinar aqui. Nessa sexta-feira, inclusive, vai ser uma sexta-feira muito especial. Coloca aqui, por favor, uma sexta-feira onde nós vamos diante da cruz. A cruz é um símbolo de vitória, é um símbolo de mudança, de transformação. Um antes e um depois aconteceu ali. E é o que nós vamos determinar. O mal, ele pode estar sendo forte até aqui, mas diante desta cruz jamais será forte. Por isso que nessa sexta-feira agora, nesta sexta-feira especial, você receberá em você, na sua vida, esta transformação e este milagre. Acredite, meu amigo, a sua vida, a sua história, ela será diferente, você será diferente quando você entregar-se, buscar em Deus esta mudança. E nessa sexta-feira santa eu quero convidar você para estar conosco, principalmente às 7h30 da noite. Nós vamos colocar uma cruz grande aqui no nosso templo. Você pode ver aí agora imagens aqui da nossa igreja, neste lugar aí que você vê, que você receberá a mudança e a transformação na sua vida. Nós vamos ter uma cruz e todas as pessoas colocarão diante desta cruz a foto dos seus familiares, os seus pedidos, os seus desejos, e eu tenho a certeza absoluta que o milagre, ele vai chegar até você na sua vida. Você pode estar conosco aqui na 51 St. Francis Street, aqui em New Jersey, Newark, New Jersey. Você pode participar conosco 7h30 da noite. O pastor Douglas vai estar também fazendo este movimento aqui também no estado de New Jersey. Só pode falar o seu endereço, pastor? Nós vamos estar ali, pastor, em Salt River, nessa sexta-feira, às 10 da manhã, 4 da tarde e às 8 da noite, horário especial. Você pode participar conosco e nós estaremos nessa mesma fé, pastor. Pastor Douglas, o senhor tem nome de pessoas que estão em busca de ajuda e precisam de um milagre?
Nós temos aqui já pessoas nos chamando. Eu tenho aqui o Maicon, ele diz que se divorciou há 2 anos e sofre com depressão. Maicon, nós vamos orar por você, determinar a mudança. A Vanessa, ela diz que desde criança carregou uma angústia dentro dela devido à separação dos pais. Hoje tem medo de relacionar-se com alguém. Vamos também orar por você, Vanessa. E também a Ana, ela pede oração pela saúde, sofre com dores de cabeça constantes. Todos que precisam de socorro, nós vamos aqui ajudar você, socorrer você. Chegado o momento da prece, momento da oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Em nome de Jesus, aqui neste momento nós invocamos o Teu nome e oramos por todas as pessoas que precisam de um milagre, de uma saída, de uma mudança, de uma transformação. Meu Deus, há tantas pessoas que agora estão desesperadas e angustiadas, pessoas que nesse instante não veem saída, não têm uma luz para buscar uma solução. Foram vítimas de um mal e este mal se aproveitou da falta de entendimento dessas pessoas e talvez tirou a alegria, o bom casamento, tirou todas as coisas boas deste lar. Por isso, Espírito Santo, que nesse momento nós invocamos o Senhor e te suplicamos, venha fazer um milagre acontecer em cada pessoa. Que através deste copo com água, seja ele o elemento para trazer vida, força a todos que precisam de um milagre, de uma saída, de uma solução, de uma transformação. Espírito Santo, nós determinamos que a bênção do Senhor, ela venha alcançar e venha salvar a vida desta pessoa que precisa deste milagre, precisa desta solução e desta saída. Nós determinamos, em nome de Jesus, sejam livres de tudo aquilo que lhe tem feito mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, beba do seu copo com água, receba vida, receba vigor e receba a força de Deus. Eu tenho certeza que a mão de Deus chegou até você. Agora, depende de você. Você quer ser feliz? Então, aceite esse desafio, aceite este convite, esteja conosco e você vai ver. Porque, pastor Douglas, se ela até hoje disse assim, eu não sabia o que fazer, pois bem, agora ela sabe. Agora, sofrer ou ser feliz é uma escolha dela, não é? Ela pode escolher, né, pastor? Ela pode escolher a maldição ou escolher a bênção, né? Agora é o momento dela usar a fé e receber aquilo que Deus tem preparado para ela. Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que a mão de Deus te alcançou. Deus te fortaleça, te ilumine. Nós ficamos por aqui. Até a próxima. A Universal está em mais de 170 países. São milhares de templos espalhados pelo mundo. Estas portas se abrem diariamente para levar a palavra de Deus e tem sido, ao longo dos anos, um verdadeiro pronto-socorro espiritual para os aflitos, desacreditados, doentes, endividados e para pessoas com tantos outros tipos de problemas. Em cada localidade, em cada porta aberta, vidas têm sido transformadas através da fé. Você também pode ter uma experiência com Deus e transformar totalmente a sua vida. Localize um templo da Universal mais próximo de você através do site. Ou baixe o aplicativo da Universal e clique no botão Endereços. Você terá acesso aos endereços das sedes nacionais e estaduais ou de qualquer templo próximo a você. Universal, onde uma nova vida espera por você.